Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais um BIA Player. Estou regravando esse conteúdo para vocês porque nós tivemos alguns problemas no nosso link do YouTube. Então, regravando para vocês para que esse vídeo fique guardado a respeito de 3 métricas para avaliar se um produto precisa ou não da metodologia Lean Six Sigma, tá? Então, é verdade, existem produtos, existem processos que nós não devemos aplicar a metodologia Lean Six Sigma. Essa é uma realidade, nós precisamos trabalhar com isso então, tá? Vamos tentar delimitar isso aqui, conversar um pouco, bater esse papo e eu fico à disposição para tirar todas as dúvidas que vocês colocarem aí nos comentários. Bacana? Qual que vai ser o sumário dessa live aqui, desse conteúdo que nós estamos elaborando, tá? Primeiro, se a sua empresa deve ou não aplicar o Lean Six Sigma, entender o porquê disso e 3 métricas que nós devemos levar em consideração para nos dar uma direção, tá? Entender na realidade se devemos ou não aplicar. Tem só um errinho no sumário aí, tá? 1, 2 e 3 na realidade, não seria 4, mas nada que impeça o desenvolvimento do nosso conteúdo, beleza? Bom, a empresa deve aplicar ou não o Lean Six Sigma. Então, existem algumas diretrizes, tá? Porque quando a gente vê grandes empresas trabalhando com metodologia Lean Six Sigma, como Toyota, GE, Motorola, Sony, a gente tem a impressão de que isso vai salvar a vida de qualquer organização. De fato, tá? O Lean Six Sigma traz muitos resultados se colocado em prática da maneira correta, mas dependendo do processo, a gente pode não ter bons resultados ou ter os melhores resultados. Por quê? Talvez eu aplicando um PDCA, um evento Kaizen, um ver e agir, alguma coisa muito mais rápida, eu tenha o mesmo resultado, tá? Na minha gestão eu vou ter o mesmo resultado. E é isso que nós precisamos ficar atentos, porque se o mesmo resultado for possível ser entregue com uma velocidade muito maior, como por exemplo a aplicação de um PDCA, que é muito mais rápido do que um DMAIC, eu devo optar pelo mais rápido, tá? E é isso que a gente vai acabar trabalhando nesse conteúdo, alguns pontos, algumas métricas, algumas considerações para entender se é possível ou não. E aí eu tenho algumas questões para que vocês possam refletir se a empresa de vocês precisa ou não do Lean Six Sigma, tá? Por exemplo, a organização acredita que metas de 0 defeitos não são realísticas nem atingíveis. O que isso significa? Pô, gestor com tempo de casa, a gente vê muito isso nos nossos treinamentos de Lean Six Sigma, né? O gestor com tempo de casa chega lá e fala assim, ah não, isso daqui já foi aplicado, isso aqui não tem como aplicar não. Ah não, isso aqui não tem resultado, a gente já tentou. Ah não, isso aqui sempre foi assim. Toda vez que tem essa abordagem, cabe um projeto de melhoria contínua, tá? Normalmente, dentro dessa organização é possível executar um projeto de melhoria contínua utilizando o Lean Six Sigma ou não. Vamos chegar nesse ponto. 10 vezes o número de fornecedores necessários, quantos fornecedores sua empresa tem? Normalmente se trabalha, né, com preço e prazo. Preço e prazo, perdão, não preço, né? Preço e prazo. Entrega rápido, tá no preço? É assim esse fornecedor, tá? Dentro do Lean Six Sigma, a abordagem muda, a gente trabalha com capacidade, é totalmente diferente, é uma abordagem que a gente vê nos treinamentos mais avançados. Tem de 5 a 10% de clientes insatisfeitos com o produto oferecido? Forma fácil de medir, NPS, Net Promoter Score, ou também se você trabalha com serviços, isso é muito mais fácil, tá? Para algumas empresas isso fica um pouquinho mais difícil de ser mensurado, mas se levado em consideração, você vai ter informações relevantes também, ok? Aqui para cá, por exemplo, para nós isso é extremamente fácil, né? A gente mensura, por exemplo, nos depoimentos e nas notas que nós recebemos após cada treinamento. E a gente vai realizando uma escala de melhoria que deve ser implementada para atender os requisitos do consumidor. Perfeito? Gasta uma porcentagem significativa do faturamento em reparo e retrabalho, ou seja, gasta muito dinheiro, muita grana, tendo que retrabalhar o produto ou o processo para entregar algo com qualidade. Isso não é o ideal, tá? O ideal é que a gente tenha um produto, uma margem mínima de defeitos aí, de retrabalhos e etc. e evitar todos os gastos com esse tipo de cenário. Esse é um ponto. Tem clientes que não recomendariam seus clientes a outros produtos, né? Tem número crescente de concorrentes. Por quê, pessoal? Pô, se você tem número crescente de concorrentes, é óbvio que você tem que aplicar a melhoria contínua no seu dia. E é melhor que você tenha um roadmap em mãos, tá? Ou o DMAIC, ou o PDCA, ou um Kaizen, você tem que aplicar a melhoria contínua nos seus processos. Isso é natural.
E clientes que não recomendariam, né, é na realidade um desdobramento daqueles clientes insatisfeitos. A gente sabe que um cliente insatisfeito influencia outros vários. A gente vai ver isso também dentro desse cenário aqui, tá? Dentro desse conteúdo que nós vamos passar para vocês. Mas no caso de se nós observarmos os conceitos de melhoria contínua, se você mensura cliente insatisfeito, com certeza esses caras não recomendariam, e aí cabe um projeto também de Lean Six Sigma, tá? Então, se você respondeu sim para algumas dessas perguntas aí, você precisa tomar cuidado e entender que cabe e tem uma melhor forma de verificar se é viável ou não, que são as 3 métricas que nós vamos apresentar, tá? Contei uma historinha aí, por exemplo, de 3 pontos que vocês podem avaliar. Falei de metas de 0 defeitos, número de concorrentes e número de fornecedores para os negócios. Peço para que vocês deem uma lida no material também, que nós vamos deixar à disposição no link na descrição. Vocês podem baixar e utilizar à vontade, ok? Então esses são apenas alguns comentários aí que a gente poderia citar, né? Mas como nós comentamos, tem um avanço um pouco maior para se fazer no Entenda o Porquê. Vamos lá. Como a gente pode ter percebido, como vocês podem ter percebido, existe aí uma questão de satisfação do cliente e, como a gente citou, todo o projeto de Lean Six Sigma devolve, né, atende o requisito crítico do consumidor final. Lembrando que o cliente também pode ser o seu próximo processo. Nesse exemplo, eu vou utilizar como um consumidor final mesmo, aquele que vai utilizar o seu produto na prática, tá? Vamos supor que nós tenhamos aí uma empresa que trabalha com MDF, tá? Então, para construir aí um nicho, por exemplo, 4 peças de MDF são necessárias e 12 parafusos. Vamos fazer uns cálculos básicos aí. Essa empresa que fornece MDF, né, cobra R$ 1,50 por placa de 6 milímetros branca, em grande escala, tá? Então já os fornecedores de prego cobram 5 centavos por 25 parafusos ou prego aí dentro de uma caixa, tá? Independente do que seja, só para a gente ter um valor. Gasto para produzir um nicho gira em torno então de R$ 6,05. É isso que nós vamos acabar coletando, tá? Então essas 4 peças cobram R$ 6 e aí eu tenho mais 25 parafusos ou 25 pregos aí para complementar o meu nicho. Ou seja, se eu considerar então o total, eu gasto aí 6,5 centavos, tá? R$ 6 porque cada chapa custa R$ 1,50, eu gasto 4 peças mais 5 centavos de parafusos, pregos, enfim, o que você considerar o que for necessário para construir um nicho, tá? Produto é vendido para o cliente e o comércio em geral por R$ 25, ou seja, nós temos uma margem de lucro aí de R$ 18,95, aproximadamente 300% do que aquilo que nós estamos em cima, né, dos valores que são gastos, tá? São gastos 6, vendemos por 25, R$ 18 de lucro, 300%, ótimo. Como todos sabem, né, a gente contou uma historinha aqui, o MDF é uma madeira que pode quebrar com uma certa facilidade, tá? De 6 milímetros. Talvez não, mas a gente sabe que em empresas as coisas são um pouco mais robustas, um pouco mais grosseiras e pode ser que haja lascas, trincas e etc. Então a gente tem problemas durante a produção e a gente tem problemas no transporte. Ao colocar no caminhão pode trincar, pode lascar, ao descarregar desse caminhão, ao manusear dentro da empresa, no CD, no centro de distribuição ou de outros cenários possíveis, tá? Durante a logística, vamos dizer assim. Então, nesse caso aí, vamos supor que a empresa esteja no nível 3 Sigma, que é a atual situação da grande maioria das organizações, tá? Se eu produzir 1 milhão de nichos, no nível 3 Sigma eu tenho 66.807 peças danificadas, tá? Então vou perder total aí 66.807 peças, ou vou levar para retrabalho, vou ter um gasto, tá? Vou desconsiderar esse faturamento. Nesse caso, a empresa que faturaria aí 18.950.000 com a produção desses 1 milhão de nichos, vai estar desperdiçando 1.265.000. Então perceba que não são valores baixos, tá? Não são valores pequenos, não. É dinheiro pra caramba. Então como que a gente pode trabalhar? Vamos olhar para a situação do cliente, tá? Eu tenho um valor, um faturamento que supera 15 vezes os meus desperdícios. Nesse caso, eu vou olhar para o meu consumidor final. Vamos balancear. Se, por exemplo, eu chegar na conclusão de que esse nicho suporta o peso máximo, dura alguns anos, se utilizando com os devidos cuidados, e atende o requisito crítico do meu consumidor, eu, teoricamente, não preciso me preocupar.
posso aplicar melhoria contínua, mas não preciso me preocupar a priori, tá? Agora, se na situação 2 os meus clientes reclamam bastante porque o produto não tem qualidade, porque o produto não suporta o peso para qual foi destinado, porque o produto quebra muito fácil, está afetando a segurança do consumidor, é o velho ditado, tá? Uma pessoa difamando o seu produto influencia até outras 10 pessoas também, 10 profissionais. Então essa empresa que nós chamamos aí RX pode ter o seu faturamento afetado de uma maneira muito forte, principalmente se ela não coleta a informação de satisfação de clientes, o que é sempre importante, requisito crítico de cliente, tá? A gente precisa compreender o que eles querem, transformar em requisito de processo. Então, se a gente colocar na balança aí, a gente tem a situação 1, no qual não necessariamente eu preciso trabalhar com a metodologia Lean Six Sigma, eu posso fazer uma melhoria, uma redução de custo um pouquinho mais simples, tá, no meu processo. Mas na situação 2, a melhoria contínua é obrigatória, tá? Pode ser por Six Sigma, pode ser por outra metodologia, o que vai ter que ser analisado aí são as variabilidades, as causas que estão gerando aquelas perdas, os defeitos. Se forem causas fáceis de serem resolvidas, talvez um PDCA resolve. Se forem causas complexas, ou seja, que você não tem noção de como resolver, o Lean Six Sigma pode ser o mais indicado e é claro que depende também de outras coisas, como treinamentos e etc. Bacana? Então, situação 1, voltando, não preciso mexer. Situação 2, eu preciso trabalhar urgentemente. E aí que vem a questão das métricas, tá? Dentro dessa historinha que nós contamos para vocês podem ter se enquadrado ou não dentro da empresa que vocês trabalham ou estão buscando aí atuar, tá? Quero que vocês façam, independente do cenário, pondere 3 questões. A primeira delas que vocês devem ponderar para considerar um Lean Six Sigma. Entender a diferença na prática se o seu modelo tradicional ou o modelo de Six Sigma está na realidade, para qual lado a sua empresa está pendendo. Por exemplo, solução de problemas, ela trabalha na correção ou trabalha na prevenção? Ah, Carlos, aqui a gente vive apagando incêndio, ou seja, acontece problema, a gente vai lá e corrige, acontece um problema lá, a gente vai lá e corrige, acontece um problema em outro departamento, vai lá e corrige. Nunca nós estamos prevenindo ou atuando nas causas. Esse é o modelo Six Sigma, modelo tradicional, sempre corrigindo, apagando incêndio. Comportamento, quando você fala que vai implementar uma mudança, melhorar, lembra daquela primeira questão? Ah, isso já foi feito. Comportamento reativo, modelo tradicional. Modelo Six Sigma, comportamento muito mais proativo dos profissionais também, tá? Eu vou descer por terceira linha aí, ó, terceiro ponto. Tomada de decisão baseada na experiência, faz isso porque vai dar resultado, faz aquilo porque é bacana, põe isso em prática. Tudo bem, se for simples, ok, a gente vai conseguir resolver. Se for um problema complexo, vai culminar em tentativa e erro. E aí você vai perder tempo e muitas vezes recursos. Hora homem e recursos em dinheiro também, tá? Não é o ideal, o modelo Six Sigma trabalha muito mais com base de dados. Então eu listei para vocês aí uma série de informações, tá? Série de informações que vocês podem comparar o modelo tradicional e o modelo Six Sigma. Conciliar essas diferenças na prática, peço para que vocês deem uma lida. Nossos treinamentos a gente aborda em detalhes cada um desses pontos também. Vou deixar o link do treinamento de White Belt para que vocês possam ver. Tem uma aula sobre isso e é 100% gratuita. Considerando essa diferença, primeiro, capacidade, que é um item que está aqui na linha, deixa eu ver, linha 4, tá? 4 não, perdão. Seleção de fornecedores, eu não coloquei, planejamento e processo, tá? Esses 2 pontos aqui falam da capacidade, tá? No treinamento eu cito bastante. Capacidade nada mais é do que o profissional ou a empresa ou o seu processo ser capaz de atender o requisito crítico. Por exemplo, vamos supor que eu tenha aí dias no qual eu não tenho nenhum problema em perder o MDF, tá? Então na minha fabricação ali, nada, 0 defeitos, 0 problemas, 0 quebras, 0 desperdícios. Perfeito. Passo 3, 4 dias, no outro dia eu tenho muito desperdício. Perceba, eu oscilo muito, tá? Tem dia que eu não tenho nada, tem dia que eu tenho muito desperdício. Mas, se nós olharmos na prática, existe uma capacidade em atender 0 defeitos. Por quê? Porque se tem dias que eu não tenho desperdícios, eu só preciso entender o que acontece nesses dias e replicar para os dias nos quais eu tenho muitas perdas.
Mesma coisa seria se eu tenho perdas todos os dias, entender e verificar se eliminando essas perdas eu tenho a capacidade de eliminar essas perdas e atender o requisito crítico que foi coletado, por exemplo, colocado de 1%, 0,5% de perdas. Tá? A capacidade é uma métrica que nós calculamos dentro do treinamento de Lean Six Sigma para verificar se você é capaz ou não. Se você não é capaz de atender, existe uma série de outras atividades que nós precisamos colocar em prática primeiro, antes de um projeto de melhoria contínua. Tá? Podemos dividir dessa forma. Mas nós podemos olhar sim para a capacidade. Depois, olhar para o payback. Por quê? Se você vai implementar um projeto de melhoria, é obrigatório você ter um retorno. Não adianta você falar que vai fazer porque achou legal, porque achou bonito, porque é bacana. Empresa quer retorno lucrativo, quer retorno financeiro, quer dinheiro em caixa. Então você precisa comprovar que aquilo que você vai gastar, não só de esforço e recurso, mas o dinheiro que você vai investir também, tenha um certo payback. Quais são as métricas e os indicadores na realidade que nós podemos utilizar? Retorno sobre investimento, valor presente líquido, taxa interna de retorno, tudo isso pode ser considerado no momento que formos calcular o payback. O que seria o payback? Pessoal, gastei 100 mil reais, vou recuperar esses 100 mil reais em caixa para a empresa em 4 meses. Payback de 4 meses, tá? A grosso modo é isso. Tem várias formas de calcular, vários custos que precisam ser inclusos nisso daí, mas na grande maioria das vezes nós podemos trabalhar dessa forma para ficar mais fácil a interpretação, tá? Capacidade 1, payback outro, e aí eu tenho também mais uma equação de payback, eu tenho também ganhos com oportunidades. O que significa ganhos com oportunidades, pessoal? Se você vai, por exemplo, implementar um Six Sigma naquela linha que nós estávamos falando do MDF, no começo da nossa live, aí, no começo do nosso material, você possivelmente não tem um banco de dados tão confiável, ou você não tem planos de ação bem desenvolvidos, relatórios e procedimentos operacionais padronizados. Então tudo isso pode ser desenvolvido com a metodologia Lean Six Sigma. É o objetivo? Não é o objetivo, mas vai ser uma consequência. Então essas consequências que nós iremos conquistar com a aplicação prática de projetos Lean Six Sigma é o que nós chamamos de ganhos com oportunidades. Perfeito, pessoal? Então eu queria deixar claro para vocês aqui que essas 3 métricas devem ser levadas em consideração no momento de se deve ou não aplicar o programa. Capacidade dos processos, payback dos investimentos e também ganhos com oportunidades. Muitas vezes cansamos de ver esse cenário, tá, pessoal? Nós apresentamos uma capacidade do processo que tem como atender o requisito crítico, tá, com pequenos ajustes, basta identificar a causa raiz e eliminar. Apresentamos o payback e mesmo assim a empresa se mostra relutante. E os ganhos com oportunidades, por exemplo, o grande avanço de tecnologia que a gente vai ter, aí a empresa aprova. Por incrível que pareça, os ganhos com oportunidades também são muito impactantes. Perfeito? Pessoal, esse é o material então que nós elaboramos para vocês. É um material muito bacana. Peço para que vocês deem uma lida. Olhem as diferenças na prática, tá? Deem uma estudada na aula também que nós falamos sobre isso. Levem em consideração as 3 métricas para aplicar a metodologia. Entendam a situação 1 e a situação 2. Situação 1 atende o requisito, não é tão necessária assim a aplicação no momento, mas vale melhoria contínua. Situação 2, ou você melhora ou sua empresa morre. Basicamente isso, tá? Entendam 2 situações possíveis para entender o porquê de aplicar e saibam se essas questões, respondendo mentalmente, se a sua empresa tem potencial de receber os conceitos do Lean Six Sigma ou não, tá? Isso é só um direcionamento, não é sim ou não, tá? Não é 8 ou 80, mas é um bom direcionamento se você pode aplicar ou não na prática. Bacana? Então, pessoal, esse é o material que nós mostramos para vocês, que nós elaboramos para vocês, foi feito com muito carinho, não é um nível muito avançado de material, mas eu tenho certeza que esse conteúdo deve ter proporcionado novos insights, novas formas de enxergar a metodologia, talvez uma maneira mais prática, mais palpável de aplicar a metodologia, determinar se pode ou não. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, os links estão na descrição e eu vejo vocês no próximo encontro. Até lá!